Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no meu canal e para quem não me conhece, meu nome é Larissa. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas informações muito importantes e que você precisa levar em consideração quando pensar em mudar de estado ou país. No meu caso, eu mudei de estado. Sou carioca, nascida e criada no Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Inclusive, eu fiz aqui uma colinha para não deixar de passar nenhuma informação para vocês que eu julgo necessária, de acordo com a minha experiência, claro. Primeira coisa que você precisa ter em mente, é o meu tópico 1, é que mudança é sempre muito difícil. Por que a gente precisa levar isso em consideração? Porque o processo, ele é árduo, né? Então, no meio do processo, pode ser que você pense em desistir por não estar vendo o resultado, né? Ou por achar que está muito difícil. Mas mudança em si é sempre muito difícil. Então, seja de estado, seja de país, enfim, é difícil, é um momento ali complicado, onde você vai para longe da sua família muitas vezes, onde você não tem refúgio, né, onde você não conhece ninguém, onde você não tem noção de como funciona a cultura daquele lugar, enfim, isso tudo acaba influenciando muito no processo, então você acaba sentindo isso muito, né, você fica com aquele sentimento de que não tem certeza se você está fazendo a escolha certa. Mas eu te digo, o processo ele é difícil, mas o resultado vale a pena. Bom, depois que a gente sabe que mudança é difícil, que não vai ser fácil, mas você está pronto para encarar, eu vou te dizer o que você precisa levar em consideração para escolher o estado ou o país que você vai se mudar. E que eu não vejo muita gente falando por aí. Mas, na minha opinião, são tópicos muito importantes e, assim, são indispensáveis. A primeira coisa que a gente levou em consideração foi a segurança do estado que a gente estava pensando em se mudar, né? A gente pensou em vários estados quando a gente decidiu sair do Rio de Janeiro e a gente levou muito em consideração a segurança. Então a gente começou a ver notícias, a gente começou a acompanhar os estados até escolher um que a gente elencou, né, como um estado maneiro pra gente ir, que a segurança, claro, gente, que todo lugar tem problema de segurança, isso é fato. Infelizmente, eu não vejo no mundo lugar que a gente consiga se blindar totalmente da insegurança, da violência, dos furtos, enfim. Mas sim, existem estados e sim, existem países que a segurança ainda existe, que a segurança ainda é prioridade. E, na minha opinião, o Rio de Janeiro não é um estado em que a segurança é prioridade, mas deveria. Dito isso, a gente viu a segurança. Ok, consideramos, elencamos ali os estados e fomos fazendo nosso ranking. O segundo que a gente viu foi sobre o mercado de trabalho, porque se você tem uma vida profissional e você vai mudar de estado onde você tem uma estabilidade profissional, você precisa ver se o novo lugar que você está escolhendo ir vai te servir nesse sentido, como é o ambiente de trabalho, como é o mercado na sua área, se tem oportunidades, se tem empresas, tá? Porque existem cidades que não são muito urbanizadas, quando a gente fala de interior, por exemplo. Então as oportunidades de trabalho são menores, então você precisa ver se o lugar que você está pensando em ir, o estado, enfim, vai te proporcionar oportunidades na tua área de trabalho. Então é uma coisa que você precisa considerar. No meu caso, a minha área é a área da saúde e no caso do Thiago, a área dele é de tecnologia. Apesar que atualmente o Thiago trabalha home office, então teoricamente essa coisa, né, do mercado de trabalho, de ter empresas, enfim, seria irrelevante para ele, né? Porque ele trabalha home office, mas para mim foi algo que eu tive que considerar, porque quem é da área da saúde não trabalha home office, né? Então a gente precisa de empresas, de hospitais, enfim, então foi uma coisa que eu precisei considerar muito. Um outro tópico que a gente considerou foi a localização, porque tudo que a gente sempre quis, tudo que a gente pensou, né, quando levamos em consideração mudar de estado, era que nós queríamos morar numa cidade, num bairro que fosse perto de tudo, principalmente perto das atrações da cidade turísticas, onde a gente tivesse praia perto, que era o que a gente queria, morar na praia, enfim. Então, a localização foi algo que impactou muito na nossa escolha, porque no Rio de Janeiro, quem é carioca sabe, as coisas costumam ser muito longe. Então, quem mora na Zona Oeste para ir usufruir do ponto turístico da Zona Sul, por conta do trânsito, porque transitar na cidade é muito difícil, tem engarrafamento, tem saturação de transportes,
fica muito longe. Então foi uma coisa que a gente falou, não, já que a gente vai mudar de estado, que a gente mude para uma cidade, para um bairro em que a gente tenha facilidade para se locomover, para estar nos lugares que a gente gostaria de estar, né? Para estar ali perto da onde acontece a vida da cidade. Foi basicamente isso. Um outro ponto que a gente considerou e que você também precisa considerar, porque a longo prazo é algo muito importante, é o clima da cidade ou do país que você está escolhendo. Por quê? Eu sei que muitas pessoas falam, ah, meu sonho é morar no frio, mas gente, o processo de adaptação de você que nunca morou num clima desse tipo, que nunca morou num estado que tem esse tipo de clima, como muito frio, enfim, o processo é muito difícil até que você se acostume. Então também pode levar você a se arrepender. Então um ponto que a gente também considerou foi o clima. A gente pensou muito no sul, é uma coisa que nunca saiu da nossa cabeça, quem sabe futuramente a gente não mude para o sul. Mas a princípio a gente queria um clima muito parecido com o Rio de Janeiro, que é o clima assim mais tropical, de mais sol, enfim, verão o ano todo, a gente costuma brincar. Então eu quis, quando a gente decidiu isso, a gente decidiu mudar para uma cidade que tivesse praia, né? Que era um clima que a gente já é acostumado, que a gente gosta muito. Então a gente escolheu Vila Velha também por conta das praias, tá? Tirando esses pontos que são assim, eu julgo que são básicos, que é segurança, localização, mercado de trabalho, clima, né, enfim, uma coisa que você precisa considerar e que é muito importante são os seus custos financeiros. Não só no processo de mudança, porque esse processo gera muito custo financeiro, né? Principalmente se você quiser levar as coisas que você tem, então você vai ter que pagar carreto, tudo isso é muito caro. Alugando apartamento em outro estado, você também precisa elencar isso como uma coisa muito importante, porque você vai ter custos de imobiliária, você vai ter esses custos de locação. Muitas vezes são valores absurdos, mas infelizmente você vai precisar arcar com eles, então é preciso que você também tenha isso como um ponto muito importante, considerar os custos que você vai ter quando você escolher aquele estado. Não só os custos do processo de mudança, mas os custos da cidade que você está indo. Porque as cidades, gente, os estados, os países, os valores variam. Então, por exemplo, uma coisa que eu senti muito aqui no Espírito Santo quando me mudei é o preço do mercado. No Rio, quem é carioca sabe, a gente tem Guanabara, a gente tem Presumi, que tem promoções, que tem um preço muito acessível. Aqui no Espírito Santo foi uma coisa que eu senti muito, foi o valor do mercado, porque ele é bem puxadinho, sabe? Algumas coisas aqui são bem caras e bem diferente dos valores que eu comprava no Rio. Então eu também preciso botar isso na ponta do lápis, porque é um custo que você vai ter a mais. Outra coisa que você precisa levar em consideração, os custos do aluguel, do bairro onde você quer morar, onde você está pensando em morar. Esses custos também são variáveis, vai depender da região, da cidade, então você precisa levar em consideração se você vai ter como arcar com esses custos antes de se mudar. Então comece a pesquisar antes. Existem sites de busca na internet onde você consegue ver preço médio de aluguel, como funciona isso. Então eu aconselho você a pesquisar muito sobre, para que você não se surpreenda ou até mesmo se arrependa de ter mudado de estado. Dito isso, voltando aos custos financeiros, eu preciso dizer para vocês que uma experiência que eu tive aqui, por exemplo, no Espírito Santo, que eu acredito que deva ser válida para outro estado que você escolha. Na imobiliária você tem opções de caução, fiador, seguro fiança. Só que o fiador, ele precisa ter um imóvel naquele estado. Então, por exemplo, quando eu me mudei para o Espírito Santo, eu pensei em optar pelo fiador, né? Eu precisava aí de uma pessoa que tivesse algum apartamento ou uma casa quitada, né, com valor, enfim, acima do apartamento que eu estava alugando. Só que eu descobri que essa pessoa tinha que ter esse imóvel aqui no estado do Espírito Santo. Só que as minhas pessoas, que poderiam ser os meus fiadores, eram todos do Rio. Então eu fui surpreendida e tive que pagar o calção. Mas, claro, isso tudo eu fui pesquisando antes, então eu já estava ali meio que preparada para um ou outro. Então você precisa fazer isso também. E agora, dito para vocês esses pontos para você considerar, eu quero dizer para vocês o seguinte: mudar, como eu disse lá no começo, é sempre muito difícil. Mas se você realmente tem essa vontade no seu coração, se você tem motivos que te façam pensar em sair da onde você está hoje, considere isso uma oportunidade de vida diferente, uma oportunidade de vivenciar novas experiências,
de aprender com uma nova cultura, num novo lugar, conhecer novas pessoas. Você vai ampliar literalmente os seus horizontes. Você vai ver certas coisas por uma nova perspectiva. Eu digo isso porque como eu cresci e morei ali no Rio de Janeiro até os meus 24 anos de idade, e o Thiago até os 30 dele, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente construiu, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente adquiriu de experiência foi ali no Rio de Janeiro, gente. Foi perto da nossa família, foi com os mesmos amigos. Foram experiências que a gente viveu a vida inteira ali. Então teve um momento muito grande que a gente sentiu a necessidade de viver novas experiências. E principalmente de arriscar enquanto somos jovens, né? Não temos filhos, então a gente sabe que quando se tem filho, você pensa 3 vezes antes de tomar uma decisão como essa. Então a gente decidiu que era o momento de arriscar, arriscamos. E hoje eu digo pra vocês, tudo que vivemos valeu a pena, porque hoje a gente vive dentro da nossa realidade a melhor vida que a gente poderia, num estado que a gente gosta bastante, numa cidade que tem nos surpreendido positivamente, num bairro legal, dentro das nossas condições. É claro que cada mudança é dentro da sua realidade, da sua condição, então dentro das nossas a gente vive a melhor vida que a gente pode, né, dentro das nossas condições, e a gente vive mais feliz. E eu digo pra vocês, sendo muito sincera, uma coisa que me paralisava muito lá no Rio de Janeiro, e no vídeo anterior eu falei sobre medo, foi a insegurança, né? Eu me sentia muito insegura no Rio. Então, todo dia no Rio, pra mim, era muito difícil, porque eu vivia achando que poderia alguma coisa acontecer comigo. É claro que eu não tô falando que aqui no Espírito Santo, que em Vila Velha, por exemplo, você esteja blindado de que algo aconteça com você. É óbvio que não. Pode sim acontecer e é óbvio que tem furtos, enfim, tem. Mas é de uma maneira mais branda do que no Rio de Janeiro, onde eu morava antes. Então isso me deixa um pouco mais segura, eu consigo não ficar 24 horas no dia pensando que eu posso ser assaltada, que eu vou sair de casa para trabalhar e vai acontecer alguma coisa comigo. Aqui você vive sem essa preocupação. Não só aqui, como em outras pequenas cidades no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu tenho familiares que também se mudaram. Na mesma época que eu vim para Vila Velha, eu tive tio, prima, enfim, que se mudaram. E hoje vivem ali a melhor vida que podem, ainda no estado do Rio, né? Só que em outras cidades. Então, assim, é algo que vale a pena você levar em consideração. E não só isso, eu, Larissa, acredito muito que a vida é feita de experiências. Então, assim, sair da zona de conforto faz muito bem pra gente. Você aprende mais, você se desenvolve mais. E eu acho que também é importante você sair do meio que você vive para você ter uma visão diferente. Para você, às vezes, enxergar o que antes estava muito claro na sua frente e você não via, porque você estava inserido ali. Você já fazia parte. Experiências são sempre muito bem-vindas, então se você tem condições de se arriscar, de tentar, e você tem coragem também, sim, viva novas experiências. Mudar foi muito difícil, o processo é complicado, morar longe da família não é fácil. Ter que construir e reconstruir toda uma vida, todo um lar, né, em outro estado. Esse processo é um pouco complicado ali, os primeiros 2, 3 meses, é uma fase de adaptação, que você precisa saber que você vai passar por essa fase de adaptação. Você vai precisar se adaptar, não vai ser fácil, talvez você pense em desistir, mas eu digo pra você, no final, a minha experiência valeu muito a pena. Eu realmente encarei tudo que eu tive que encarar, falei, não, eu vou encarar tudo porque eu sei que no final vai valer a pena, e no final valeu a pena e vale muito a pena até hoje. Então, assim, é aquela frase, né? Se você não for, só você não vai. É tipo assim, se você não for, só você não vai. Então vai em frente, lute, chore se for preciso. Saiba que não vai ser fácil. Aqui não tem mentira, gente. Não é fácil, é muito complicado. Mas no final, você pode viver a melhor experiência da sua vida. Os melhores dias da sua vida. Então se arrisque. É isso que eu tenho pra falar pra você hoje. E se você gostou desse vídeo, tem alguma experiência, alguma pergunta, alguma opinião pra dar, por favor, não deixe de dar
aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em ler. E por gentileza, se você chegou aqui, deixa o like porque vai me ajudar muito. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.